Capítulo 51 Semente do Deus Maligno, Fogo, A4. Embora escondido, Yunt ainda assim não se atrevia a ser imprudente e se aproximava da caverna cuidadosamente. Depois de andar em volta em um ângulo direito consideravelmente grande, o pé de Yunt pisou no solo de cor escarlate. Uma onda de um calor ardente foi transmitida imediatamente abaixo de seus pés, então penetrou rapidamente em todo o seu corpo e prontamente o deu um sentimento de andar nas chamas. Esse dragão das chamas existia por pelo menos um século e seu poder de fogo já tinha transformado esse lugar há muito tempo atrás em um mundo do elemento de fogo. Sua posição atual era somente 1 quilômetro da intensa luta entre o dragão das chamas e o clã dos céus ardentes. E ainda assim já era uma distância extremamente perigosa, já que as ondas residuais da batalha deles podiam se espalharem facilmente para aqui. Os passos de Yunt eram cuidadosos, mas sua velocidade não tinha diminuído nem um pouco. Jasmine tinha dito que esse dragão das chamas estava claramente escondendo sua verdadeira força. Se ele liberasse sua verdadeira força subitamente golpeasse os 5 do clã dos céus ardentes, sem mencionar lucrar enquanto tirava vantagem do caos, ele provavelmente perderia sua vida lá. Entretanto, o que era tranquilizador era o fato que o dragão das chamas evidentemente não queria que sua residência fosse danificada. Não somente ele os empurrou para longe, ele também tentava o máximo possível para não deixar o poder de seu ataque ir para aquela direção. Depois de Yunt ir para o lado norte da caverna, ele fez sua cabeça e se apressou na direção da entrada da caverna com sua velocidade máxima. Enquanto a caverna ficava mais e mais perto e depois de algumas dezenas de respiração de tempo, ele avançou para o ponto onde restavam apenas 33 metros entre eles. No caminho havia somente um sentimento intimidador, mas nenhum perigo real. Quando seu objetivo estava perto de suas mãos, uma grande onda de brasas caiu do céu repentinamente e cobriu alguns quilômetros de terra. Essas brasas não eram muito grandes ou elas tinham muito poder de ataque. Entretanto, elas eram extremamente concentradas e um dos pedaços caiu diretamente no corpo de Yunt. Imediatamente, a camisa de Yunt incendiou. Quando ele recebeu o ataque, o efeito da pílula da estrela escondida desapareceu de uma vez. Entretanto, Yunt reagiu rápido e desviou para trás de uma rocha em sua esquerda num segundo. Depois que ele pisou no fogo em suas roupas, suas sobrancelhas caíram imediatamente. Drog. O efeito da pílula da estrela escondida seria negado imediatamente se ele fosse atacado ou tocado por alguém. Não importa se ele apressar para a entrada da caverna ou recuar para o começo, se ele saísse de trás da rocha, ele seria descoberto facilmente. Mas se ele continuasse se escondendo aqui, ele seria igualmente descoberto imediatamente quando as pessoas do clã dos céus ardentes voltassem. Desta vez, ele quase tinha pisado no reino da morte certa. Bum! Uma bola de fogo de dragão que veio do dragão das chamas caiu dos céus de repente, aterrissando numa área nem a 100 metros à frente de onde Yunt estava. Com uma colisão pesada, a chama em forma de dragão explodiu, causando as labaredas de fogo que decolaram pro céu e bloquearam a linha de visão do dragão das chamas e das pessoas do clã dos céus ardentes. A grande onda de energia era suficiente para inundar suas profundas energias insignificantes, e portanto eles não ousavam a se distrair durante suas lutas intensas. Essas dezenas de metros nesse momento, sem dúvidas era uma situação de vida ou morte para Yunt. Ele olhou para as labaredas se dissipando com o canto de seu olho e rangeu seus dentes, desejando que ele pudesse injetar toda a sua vontade em suas pernas. Quando em perigo, o tempo pareceu ter ficado mais lento e a entrada da caverna também estava se aproximando lentamente. No último palmo de distância, ele respirou abruptamente e chutou o chão com ambas as suas pernas e seguiu para a entrada da caverna com um mergulho. No instante em que ele entrou na caverna, as labaredas já tinham se dissipado completamente. A batalha feroz entre o dragão das chamas e as 5 pessoas do domínio profundo do céu também se apresentou claramente em sua visão novamente. Atrás de uma rocha estalando de quente no topo da entrada da caverna, Yunt respirava pesadamente. Todo o seu corpo estava mergulhado em suor e uma pessoa não poderia dizer se seu rosto estava vermelho pela excitação ou pelo calor. Finalmente eu consegui. Yunt afagou seu peito e murmurou para ele mesmo enquanto um medo ainda permanecia em seu coração. Depois de recompor um pouco sua mente de alguma maneira, ele andou para o interior da caverna com passos lentos. Já que o dragão das chamas tinha um corpo enorme, naturalmente a caverna que ele residia também era gigantesca. Yunt afiou sua vigilância e avançou lentamente. A temperatura dentro era muito mais alta que do lado de fora. Cada passo que Yunt dava, uma poça de suor escorria para baixo, evaporando em uma névoa branca no instante em que ela encontrava o chão com um som de SSSSSS.
A profundidade dessa caverna era desconhecida, então enquanto Yunti ia mais fundo, a luz também se tornava mais e mais fraca. Depois de continuar avançando por uma centena de passos, uma névoa vermelha luminosa emergiu repentinamente de uma arena à frente. Os passos de Yunti pararam por um pouco, então aceleraram novamente enquanto ele andou na direção dela apressadamente. Quando ele viu a fonte da luminescência vermelha, ambos seus olhos radiaram uma luz de repente. Erva espiritual de fogo. Uma erva espiritual de fogo madura tinha em torno de 7 polegadas de tamanho com raízes extremamente curtas, usualmente ela tinha 9 folhas e brilhava no escuro. Ela era extremamente rara e crescia apenas em áreas com elemento do fogo concentrada. Ao mesmo tempo, a velocidade de crescimento da erva espiritual de fogo era extremamente lenta e usualmente levaria mais de 10 anos para ela atingir a maturidade e como resultado, causava que o valor da erva espiritual de fogo madura seja extremamente alto. A erva espiritual de fogo podia ser refinada em uma pílula espiritual de fogo e depois de consumi-la uma pessoa seria capaz de resistir a um alto degrau de elementos do fogo por um certo período de tempo. Ela também podia mudar a profunda energia que residia nas profundas veias de uma pessoa temporariamente, em uma com o atributo de fogo sem nenhum efeito colateral danoso de queimadura. Para praticantes do profundo que praticavam as profundas artes dos atributos do fogo, os benefícios que ela traria eram imensuráveis. E essa erva espiritual de fogo difícil de encontrar e extremamente valiosa, atualmente tinha crescido aqui, com um total incrível de 200 para 300, além do mais, perto de um quarto delas já tinham atingido a maturidade. Haviam também um pedaço de uma área atrás que tinha apenas raízes sobrando. Era óbvio que aquelas ervas espirituais de fogo eram o alimento do dragão das chamas. A outra razão pela qual a erva espiritual de fogo era valiosa, era devido ao fato que ela era extremamente difícil de colher e guardar. Mesmo uma quantidade mínima de descuido poderia causar o espírito de fogo dentro da erva desaparecer totalmente. Entretanto, para Yunti isso não era um problema. Ele estendeu sua mão esquerda e pegou as ervas espirituais de fogo em frenesi, colhendo facilmente elas dentro da pérola de veneno do céu. Mesmo uma erva espiritual de fogo poderia ser vendida por um preço bem alto. Entretanto, nesse momento elas estavam sendo colhidas em grandes quantidades por Yunti, como se elas fossem repolhos normais. Bem rápido, mais de 50 ervas espirituais de fogo tinham sido colhidas na pérola de veneno do céu. Yunti nem mesmo tocou nas que não estavam maduras. Ele esfregou suas mãos enquanto um choro veio do fundo de seu coração e eu estou rico. Se elas fossem vendidas para o clã dos céus ardentes através de um intermediário, quanto lucro ele ganharia? Ele nunca mais teria que se preocupar sobre não ter dinheiro suficiente para gastar. Yunti pegou uma erva espiritual de fogo que ele tinha colhido e usou a pérola de veneno do céu para refiná-la rapidamente. A erva espiritual de fogo rapidamente secou no processo da pérola de veneno do céu, e no final virou um objeto bem pequeno como um rubi. Yunti nem mesmo se importou em pensar antes de atirá-la dentro de sua boca. Um sentimento ardente desceu em seu interior, junto com sua cavidade oral, seguido por uma sensação do calor fora de seu corpo se dispersar para dentro. Num piscar de olhos ele se propagou através de todo o seu corpo. Logo após, o calor ardente enfraqueceu lentamente. De uma vez, até mesmo o espaço dos arredores repentinamente não estavam mais quentes. O suor no corpo de Yunti não escorria mais e o sentimento sufocante do calor seco tinha desaparecido completamente sem nenhum traço. O corpo de Yunti se sentiu consideravelmente mais confortável. Entretanto, ele ainda não tinha atingido o final da caverna, então ele apressou seus passos e andou mais para fundo. Não muito tempo depois, uma grande gruta de pedra apareceu diante de seus olhos. Quando ele considerou o tamanho e o formato, era óbvio que era o lugar onde o dragão das chamas normalmente ficava e dormia. Para o desapontamento de Yunti, essa toca do dragão das chamas estava consideravelmente limpa, tirando pelas pedras que construíam a toca, não havia mais nada de importante. Estrondo. Um som de um enorme estrondo veio de fora. Mesmo estando na parte mais funda da caverna, Yunti ainda assim pôde sentir vagamente uma onda de calor assaltar seu rosto. A voz pesada do dragão de chamas veio do lado de fora. Humanos ignorantes, preparem-se para receberem a punição que vocês merecem. Bem depois disso, vieram as vozes de pânico do clã dos céus ardentes. Ah! O que está acontecendo? Como a força dele de repente? Esse dragão das chamas não é uma profunda besta. Ele claramente é uma profunda besta imperadora. Ele escondeu sua verdadeira força por todo esse tempo, somente para nos atrair para esse lugar. Isso é mal.
A inteligência estava errada. Recuem. Recuem rapidamente. As palavras de Jasmine se tornaram realidade. Como ela havia dito, o dragão de chamas escondeu sua verdadeira força todo o tempo, e nesse momento ele finalmente liberou seu verdadeiro poder. Durante os gritos de pânico do clã dos céus ardentes, a terra começou a tremer. Até mesmo todo o desfiladeiro do dragão escarlate estava tremendo levemente. O coração de Yunti abruptamente se tornou frio. Já que o dragão de chamas começou a mostrar seu verdadeiro poder, isso também significa que a batalha pode terminar imediatamente. Se ele não saísse agora, pode ser que ele nunca mais tenha outra chance de escapar depois disso. 50 ervas espirituais do fogo já eram um grande lucro. Yunti não hesitou mais e se apressou para fora com passos rápidos. Entretanto, depois de andar somente por mais 3 passos, seu coração saltou violentamente de repente. Seus passos pararam junto com isso. Por que você está parando se você não está saindo agora? Você está esperando o dragão das chamas te tostar até você virar cinzas? Jasmine gritou friamente. Entretanto, Yunti não teve reação para as palavras de Jasmine. Ele se virou e com suas mãos em seu peito ele olhou palidamente para a toca de pedras vazia. É o mesmo sentimento de antes e dessa vez ele está realmente perto? O que exatamente está me chamando? Ao invés de fugir a toda velocidade, Yunti andou na direção da toca de pedra, até que ele tinha entrado na toca novamente. A velocidade de seus batimentos cardíacos também se aceleraram de repente nesse momento. Yunti congelou seu olhar e olhou em volta, e no fim seu olhar travou no canto do lado direito da toca. As pedras aqui tinham todas existido por inúmeros anos e estavam endurecidas e envelhecidas. Entretanto, havia uma pedra que atualmente parecia estar intocada até mesmo pela poeira e parecia que ela era movida frequentemente. Yunti se aproximou apressadamente, pressionou sua mão na rocha e exerceu sua força para móvê-la. Acompanhado pelo som de pedra caindo, um ponto de luz vermelha apareceu imediatamente na linha de visão de Yunti. Era uma pérola bem pequena e redonda, quase do tamanho de um mármore comum. Ela tinha uma translucidez de um rubi normal, mas a radiação que ela emitia era bem mais rica e mais vibrante que um rubi comum. Enquanto ele olhava para essa pérola de cor vermelha, no coração de Yunti de repente sem nenhuma razão, cresceu uma cobiça intensa. Sob essa cobiça, ele esticou suas mãos rapidamente e alcançou a pérola. Não toque nisso. Há uma marca inflamável do dragão das chamas nisso. O aviso de Jasmine foi levemente tarde. Tão logo quando sua voz gritou, as mãos de Yunti já tinham agarrado a pérola redonda. Imediatamente, como se tivesse despertado, a pérola de repente descarregou uma luz vermelha incomparavelmente intensa que era forte o suficiente para envelopar todo o corpo de Yunti.